conhecendo histórias, nos inspirando, entendendo. A gente, quando se identifica com outra história, a gente entende que aquele sofrimento, aquela situação que a gente está passando, não é só a gente. Aí alivia um pouco, sabe? A gente passa por tantas situações na vida que nos desafiam e muito, e nos ajudam, né, a entender mais a vida. E hoje eu recebo aqui com muito carinho a Juliana. Ela é jornalista, ela também é esportista, mãe do Davi Luiz, que é um menino incrível de 8 anos, tá? E que tem, né, dentro do espectro autista. Ela vai compartilhar um pouco essa história com a gente, essa trajetória. Também é mãe da Lavínia, de 12 anos, né? Exatamente. Seja bem-vinda, Juliana. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham, bom dia também para o Padre Catalfo. É aí um prazer participar com vocês e partilhar um pouquinho aí da minha história com a Lavínia, com o Davi, mas principalmente com o Davi, Principalmente com o Davi. Conta um pouquinho pra gente esse processo, Juliana, de identificar então os primeiros sinais. Como foi esse início do diagnóstico, né? O início nunca é fácil, né? Eu acho que é isso que é preciso ser dito primeiro, né? E como eu já tinha outra filha, eu acho que acabou ficando mais fácil a percepção. Tá. Mas assim, depois com o tempo, conhecendo um pouco melhor, eu fui orientada e também descobri que eu soube que ele era autista por aí. Existem alguns sinais, algumas janelas de oportunidades, né, que as especialistas chamam, para você observar a evolução do seu filho. Tá. Vou dar um exemplo, tá? Conta pra nós. Normalmente a criança começa a andar ali por volta de 1 ano. Claro, existem crianças, né, que começam a andar um pouquinho menos, um pouquinho mais. Começam a falar também aí nessa faixa etária. Então, se você observar que o seu filho ou sua filha, né, não está dentro daquela janela de oportunidade, já é aí o primeiro sinal. E foi o que aconteceu com o Davi, principalmente em relação à fala. A gente foi percebendo ali que deu 1 ano, 1 ano e meio, e ele não falava, não falava nada. Começava a apontar objetos. Então, assim, quando ele queria te levar até alguma coisa, por exemplo, queria tomar uma água, certo, ele apontava o objeto. Então, ele não balbuciava, nada? Não balbuciava, não falava. Então, esse já foi o primeiro Você sinal. começou a desconfiar? Comecei a desconfiar. E como eu trabalhava na época, ele entrou na escolinha, né, com 1 ano mesmo. E aí, na escola, as professoras também já me davam esses sinais. Olha, Juliana, ele não está dentro dessa janela de oportunidade, ele não está falando. Aqui, quando a gente sai, assim, da rotina, né, porque criança que é autista, eu acho que aí quem tem um autista em casa vai saber disso, eles são presos à rotina. Qualquer coisa que saia da rotina, se não tiver uma previsibilidade, eles ficam assim perdidos, né? Então na escola era assim, na escola tem uma rotina, mas toda vez que essa rotina era quebrada, ele não sentava no mesmo lugar, aquilo para ele era o fim do mundo. Ele chorava muito, ele tinha crises e a gente não entendia muito bem o que era. Aí a escola me chamou. Aí eu tenho a minha sogra, que é pedagoga também, que também já havia dito. A minha mãe, que não é pedagoga, mas tinha 3 filhos. Todo mundo ali já tinha me dado um alerta. Então só uma pausa, porque eu acho muito importante isso que você está falando agora, para muitos pais, mães responsáveis. E como é ouvir dessas pessoas, ter uma sensação sua, né? Porque você, mãe, percebia esse movimento diferente. Como era para você? Eu acho que em nenhum aspecto da nossa vida, quando a gente recebe alguma notícia que não nos agrada, né, a gente tende a ficar na defensiva. Mas é importante a gente ouvir, principalmente de pessoas que nos querem bem, né? Sim. Então, assim, em relação ao meu filho, quando começaram aí essas conversas comigo, tanto da escola, quanto da minha mãe, quanto da minha sogra, eu abri os ouvidos, assim, né? Claro que você não recebe tão bem a notícia naquele momento, mas eu ouvi. Em nenhum momento eu imaginei que aquilo não poderia estar acontecendo comigo, ou falar, não é, imagina. Como que você se sentia, Juliana? Eu acho que com medo. Eu acho que a gente tem um pouco de medo do novo, do diferente, né? Eu acho que é do diferente mesmo. Porque você nunca quer que o seu filho passe por nada de dor, de sofrimento. E, querendo ou não, você estar dentro do espectro autista é enxergar o mundo de uma outra forma, né? Você percebe o mundo de uma outra forma, é uma condição. Então, você imagina que ele vai sofrer por causa disso. Mas é um medo natural
E aí, assim, é sempre o que eu falo, né? Se alguém que você ama, que você gosta, alguém que você confia, tá te dando esse toque, abra os ouvidos. Às vezes, não é um autismo, às vezes pode ser outra coisa, mas é importante você começar a investigar. E foi o que aconteceu comigo. Eu vi que ele não falava, que ele tinha todas essas características que eu te falei, e aí eu fui procurar as terapeutas que cuidaram do Davi, que cuidam até hoje dele. E aí foi... E como é antes... E você disse como é antes do diagnóstico. Depois, como foi lidar com isso? O diagnóstico do Davi, a gente percebeu os primeiros sinais, né, assim, só para ficar bem claro, entre 1 ano e 2, né, que foi dentro dessa janela que eu expliquei. Sobre o falar e o caminhar, né? Exatamente. A gente percebeu ali que ele, né, era diferente, aí eu fui procurar as terapeutas. O diagnóstico normalmente acontece um pouco depois de você começar a pesquisar. Por quê? Você precisa levar o seu filho além, né, de procurar terapeutas que já podem te ajudar. O Davi começou com as terapias com 2 anos, ele começou com a fonoaudióloga e com a terapeuta ocupacional, e eu procurei um médico, um neuro, né? Então, foi a orientação também ali das profissionais. E a gente procurou um neuro e aí ele fez vários exames para descartar, né, outras possibilidades para poder fechar um diagnóstico. Porque o diagnóstico do autista, ele vem através de sinais de comportamento ali mesmo, né? Então, você precisa descartar outras coisas para você fechar o diagnóstico. Entendi. O diagnóstico do Davi veio com 4 anos, mas desde os 2, ele já estava fazendo, então, as terapias. Com 3 anos, ele começou a falar. Então, assim, você foi percebendo, a gente foi percebendo, né? Essas mudanças no comportamento dele e o quanto que você descobrir, investigar e procurar profissionais pode ser libertador e ajudar na evolução do seu filho. Sem dúvida, sem dúvida. Descobrir, como você falou, não vou reforçar, não quer dizer que seja fácil, né? Mas isso funciona para você poder acolher e, gente, descobrir, abrir, tá? O horizonte. Agora a gente vai conhecer também a história mais de uma mãe, tá, Juliana? Quero que você acompanhe comigo a luta dela, né, para colocar o filho, né, com autismo no mercado de trabalho, por exemplo. Vamos conhecer a história dela. O Renan, ele é de 1997. Na época, nós não tínhamos nenhum movimento em relação ao autismo, na verdade não se falava em autismo. E eu era mãe de primeira viagem, né, e aí eu não tinha, assim, não conseguia observar o Renan e achar que ele apresentava algo diferente dentro do comportamento. Porém, conforme o Renan foi crescendo, né, as visitas na casa de parentes, tudo, começou então a haver essa comparação entre um comportamento do Renan em relação ao comportamento de uma outra criança com a mesma idade, né? Então, através dessas falas dos familiares, que eu comecei também a observar que o Renan realmente, dentro de um marco regulatório, dentro de um marco de desenvolvimento, ele estava com uma defasagem, ele estava aquém. Quando veio a fase escolar, que eu comecei a ter um outro olhar para esses comportamentos, porque até então nós levávamos para o pediatra, né, consultas periódicas, e colocava toda essa situação em relação ao comportamento, mas até então para o pediatra está dentro do esperado. Mãe, com o tempo ele vai conseguir, isso é uma fase. Mas isso não passava. E aí o Renan começou a apresentar ecolalia, né? Então ele não tinha uma fala funcional. Você falava tchau, Renan, ele tchau, Renan. E aí começou a me preocupar, porque como que ele ia se comunicar na escola? Então, essas especificidades do Renan começou a chamar minha atenção, mas até então eu não sabia do que se tratava. Ao conhecermos e aceitarmos as particularidades de cada pessoa, estamos construindo um mundo mais humano, mais justo e mais bonito. Eu costumo dizer assim, é uma superação todos os dias, né? Porque se a gente pensar lá em 2002, quando saiu o diagnóstico do Renan, nós não tínhamos apoio escolar que nós temos hoje, não se falava em movimento de inclusão como nós falamos hoje. Então o Renan não tinha sala de recurso aqui em Potim na época, não se falava numa equipe multiprofissional como nós temos hoje, TO, fono, psicólogo, nutricionista, não tínhamos. Então, o que acontece? Nós fomos na raça mesmo, né? Assim que o médico indicou as terapias, eu como mãe me comprometi a levar até
os terapeutas darem alta para ele. Então, assim, foi um compromisso muito grande da minha parte com o meu filho para que ele também conseguisse superar. Hoje, como que eu avalio essa superação? O Renan, hoje, para mim, ele é, assim, um espetáculo, sabe? Por quê? Porque hoje o Renan está inserido dentro de uma comunidade onde ele é fotógrafo da paróquia, né? Ele faz um trabalho também, ele tira também o sustento dele dessa prática da fotografia. Ele está formado aí na educação física, um educador físico, bacharel, na verdade, né? Pós-graduado, já trabalhou 2 anos no CRAS, dentro da área da educação física e, assim, é um exemplo de superação para tanto eu na luta para ele chegar onde chegou, quanto ele para outras crianças e jovens aí com autismo também, pensar que eles têm potencial e que a sociedade precisa abraçar isso, porque a dificuldade nossa está na sociedade reconhecer esse potencial e oferecer as oportunidades que eles têm direitos, entendeu? A inclusão é um direito de todos. E aí, porque para estar no mercado de trabalho, para mim, foi tipo assim, como ela falou que foi uma luta. Ano passado, eu trabalhei como cuidador de PCD. Era tipo assim, dificuldade como ajudar o aluno que ele mais precisa. Tem alguns que às vezes não pediam ajuda e mesmo assim conseguem fazer sozinhos. E quando tiram dúvidas, eles tiram mais com o professor. Eu fico observando isso e só me chamam quando realmente eles precisam de ajuda. Que os autistas sejam, tipo assim, incluídos na sociedade, que eles tenham o direito de estar onde eles estarem, tipo, descobrindo o dom, o talento, para eles poderem, tipo assim, estar no lugar certo para poder exercer esse dom. Nós, que somos os pais, nós não podemos desistir, né? Nós somos a voz dos nossos filhos, nós temos sim que lutar por uma sociedade consiga entender as nossas crianças, respeitar, o respeito é fundamental, a empatia, né? Esse espaço na sociedade, entender que eles são capazes, que eles produzem também. Por contar a sua história, sua experiência. Renan, parabéns. Olha que profissional ainda desenvolvendo tantas habilidades. Não é? Isso é gratificante, né, Juliana? Pois é, e que desafio, né, dessa mãe, né, da Selma, que ela estava contando pra gente. Em 97, lá atrás, não se tinha tanta informação como tem hoje. Então, claro. Eu imagino que para ela foi muito mais difícil do que é para mim, do que é para as mães de hoje, com as informações que a gente tem. Hoje a gente está aqui num programa ao vivo falando sobre isso, tendo essa oportunidade. Na época não se falava sobre isso. Não, exatamente. Era um tabu e também tinha uma dificuldade, né? Hoje você pode procurar grupos de ajuda, tem pessoas que colaboram, instituições, pessoas como a Juliana que pode também dividir a história com você e darmos as mãos. Você não está sozinho. Juliana, parabéns. Parabéns pela mãe que você é. Deus abençoe você, sua vida, seus filhos, toda a sua família também. Obrigada por estar aqui também, contar um pouco da sua história pra gente. Eu que agradeço, viu, esse espaço. É importante a gente falar sobre esse assunto. Tem muitas mães que passam por isso. É difícil, mas é possível, gente, com muito amor, com muito carinho, fé e, claro, né, encontrar as pessoas certas no caminho, dá tudo certo. É verdade, com muita esperança. Parabéns. Obrigada pela oportunidade, que linda, viu? Obrigada.